Muito prazer, meu nome é Kim Shibuya, eu sou estudante de Engenharia Mecânica pela UFMG. Hoje eu vou estar apresentando um pouco do meu projeto, Estudo Teórico das Propriedades dos Materiais Barocalóricos, que foi feito em conjunto com o meu professor orientador Paulo Trevisoli e o professor Alexandre Carvalho. Bom, hoje na apresentação eu vou falar um pouco na introdução sobre as motivações do trabalho e sobre os sistemas calóricos no geral. Em seguida, falando um pouco mais sobre os barocalóricos, né, o regenerador barocalórico ativo, seguindo do método matemático utilizado nesse projeto, né, algumas as equações e algoritmo implementado. Depois, resultados, né, a análise de resultados e apresentação de alguns gráficos. E em conclusão, uma revisão sobre tudo que foi apresentado e os próximos passos a serem seguidos. Os sistemas atuais de refrigeração, eles são baseados em mecanismos de compressão mecânica de vapor, que além de não serem muito eficientes, eles utilizam fluidos refrigerantes que podem ser nocivos ao meio ambiente. Inclusive, alguns deles foram banidos pela emenda de Kigali, o Protocolo de Montreal, em 2017, o que causou aí o início da busca, né, por alternativas ambientalmente amigáveis, né, por conta das mudanças climáticas e aquecimento global. A gente está procurando aí um substituto para esse sistema atual que seja uma energia renovável. Surge então alternativas chamadas sistemas calóricos de refrigeração, né, tem apresentado bons resultados, aí tem um grande potencial, mesmo que ainda não tenham alcançado o desempenho métrico dos sistemas de compressão a vapor, né? Esses sistemas calóricos eles são baseados no efeito calórico, que consiste numa variação de um campo I sobre um material sólido, que vai apresentar aí uma variação de temperatura. Dependendo do campo, a gente vai ter aí diferentes tipos de sistemas calóricos, né? No caso, magnetocalórico para campos magnéticos, eletrocalórico para campos elétricos e mecanocalórico para tensões aplicadas, né? No caso do barocalórico, é o que nós vamos estar apresentando, mas existem também o elastocalórico e o torciocalórico. Os sistemas barocalóricos, então, eles são baseados no ciclo de Brayton, que tem aqui à direita. A gente vai começar com temperatura 1, né? Com a aplicação da tensão, essa temperatura vai subir. Então, a gente vai escoar um fluido, o material vai rejeitar calor, né? Voltando a uma temperatura menor. Com a remoção da tensão, essa temperatura vai cair ainda mais. E, novamente, a gente vai escoar um fluido. O nosso material vai absorver calor, voltando à temperatura inicial. Aqui à esquerda, a gente tem um gerador barocalórico ativo, né, um esquemático. A gente pode ver aqui os mesmos passos, né, a temperatura 1 em 1. Com a aplicação da tensão, a gente chega, né, a uma temperatura um pouco maior aqui, um ΔT, né. A gente escoa um trocador de calor, né, vai estar rejeitando calor, o material vai voltar à temperatura inicial. Então, a gente vai estar removendo a tensão, né, o material ele vai para uma tensão mais baixa, menos ΔT. E com o escoamento, né, o nosso material vai absorver calor, voltando a uma temperatura inicial. Os barocalóricos, eles começaram a ser estudados há pouco tempo, então a gente não tem uma grande quantidade de literatura produzida e assim ainda se entende pouco sobre as propriedades e o comportamento do efeito, né? Em 2021, o professor Lucas Paixão ele publicou um método em que a gente poderia estar obtendo novos dados de propriedades a partir de dados experimentais de variação de temperatura adiabática e calor específico à pressão ambiente. Né? A gente conseguiria obter calor específico e com calor específico à pressão aplicada obter valores de entropia. Dessa forma, conseguindo montar aí um banco de dados de diversos materiais, né, para a gente conseguir analisar esses comportamentos do efeito e também plotar o diagrama TS, o que permite a gente analisar e conhecer, né, a zona de reversibilidade. Um ponto interessante, né, desse método é que a gente começa com dados de entrada de variação de temperatura, obtém calor específico e então entropia, e também a partir da entropia a gente consegue obter novos dados de variação de temperatura, o que permite a gente, comparando com os dados de entrada, validar ou não o nosso processo. O método consiste basicamente em 3 etapas. A primeira etapa é o ajuste dos dados experimentais de variação de temperatura adiabática. O Lucas Paixão ele apresentou essa fórmula aqui, é uma equação empírica, né, com alguns parâmetros. Né, ele apresentou esses parâmetros para esses 3 valores de pressão. Como os nossos dados experimentais eles existiam para mais de valores de pressão,
foi feito um ajuste, né, utilizando uma função do Python, que utilizava a equação e os dados experimentais para conseguir esses parâmetros. E no caso, em comparação com esses valores de pressão, a gente obteve resultados muito parecidos. Então, a gente conseguiu continuar, né? Uma observação é que o nosso método ele foi realizado primeiro somente com essas pressões iniciais e como nós tivemos resultados satisfatórios, né, a gente também expandiu os valores de pressão através de uma interpolação linear. Então, nós tivemos aí uma expansão de temperatura e depois também para pressão, né? A segunda etapa, a gente vai estar obtendo os valores de calor específico, a pressão aplicada. Nós temos essa equação aqui também apresentada por Paixão, né? E ela se difere um pouco para compressão e descompressão por conta dos valores de temperatura inicial e final e pressão inicial e final, né? Por conta, no caso da compressão, a pressão inicial ela é zero, pressão ambiente, né? E a pressão final é a pressão aplicada. E também no início a gente tem uma temperatura T, né? E a temperatura final ela tem uma variação aí. O que é o contrário na parte da descompressão, que ela já começa com uma temperatura T, e aí a gente tem uma diminuição, né, desse valor de temperatura, que a temperatura vai cair, e a pressão final ela é zero, em comparação com a pressão inicial, que vai estar sendo aí a pressão que a gente já tinha aplicado, né. Por fim, a gente vai obter os valores de entropia, utilizando essa fórmula aqui, só que com entropia de referência do outro lado da equação, né, a gente obtém, na verdade, a variação da entropia, utilizando os valores de calor específico e da temperatura relacionada, né? É uma integral aqui de T de referência, temperatura de referência é uma temperatura T. No caso, a temperatura de referência é uma temperatura inicial, uma referência que a gente vai estar utilizando, e a entropia de referência é um valor mais ou menos um valor estimado, né, da entropia em uma dada pressão, no caso a pressão P, que vai estar sendo aplicada nessa temperatura de referência. Bom, aqui eu vou apresentar um pouco do nosso algoritmo, né? Eu implementei esse algoritmo através da linguagem Python de programação. Utilizei algumas bibliotecas, né? Panda, SciPy, NumPy e Matplotlib, que eu já era acostumada a usar. E basicamente é assim, a gente vai entrar com os dados de entrada, né? De dados experimentais, de variação de temperatura e calor específico à pressão ambiente. Nós vamos fazer o primeiro ajuste, né? Desses valores experimentais. Então, nós vamos começar a obter valores de calor específico a partir daquelas fórmulas que eu já mencionei, né? E a partir do calor específico, valor de temperatura, a gente vai conseguir obter valores de entropia, plotar o diagrama TS, e então fazer essa verificação da variação de temperatura novamente, né? Como eu disse, a gente vai obter valores de variação de temperatura a partir da entropia e como fazer essa comparação. Tendo sido o nosso processo validado, né? A gente vai aí partir para montagem dos bancos de dados e plotagem de gráficos. Falando agora dos resultados, né, a gente vai ter aí, como eu disse, dados de entrada, no caso, os resultados apresentados no meu artigo, eles são da borracha natural vulcanizada, né, são o mesmo material apresentado por Lucas Paixão no seu artigo. A gente vai ter aí uma variação entre 230 a 330 Kelvin na temperatura. Primeiro, iniciando para pressões de 43, 87, 173, 273 e 390. E depois, como a gente obteve bons resultados, as pressões foram expandidas para esse intervalo de 45 a 390 a uma taxa de 15 megapascal. Primeiro resultado obtido, né, foram para as pressões iniciais, foi o nosso ajuste matemático, e os pontos aí são os dados experimentais e as curvas. O nosso ajuste, a gente pode perceber que os resultados foram muito bons, as linhas elas seguem exatamente, né, o comportamento dos pontos, sendo bem estáveis, né. A partir desses dados, a gente pôde fazer o restante das etapas, né. A gente obteve bons resultados, mas eu vou estar apresentando aqui para vocês os gráficos apresentados no artigo, no caso já são das pressões expandidas. Como vocês podem observar aqui, a gente tem mais valores de pressão, né, como eu mencionei, de 15 a 15 megapascal, e as curvas de calor específico por temperatura, né, em preto aqui a gente tem a pressão ambiente, a gente pode observar que elas obtêm um comportamento semelhante, né, para valores de pressões menores. Nós temos um comportamento mais linear, né, assim, constante, enquanto o restante ele tem uma variação aí
uma curvatura, mas que ela meio que segue o mesmo caminho, assim, até os valores de pressão maiores, né? O resultado foi bem satisfatório. E a partir desses resultados de calor específico, a gente obteve aqui o nosso gráfico de entropia e temperatura, por temperatura, né? Agora para vários valores de pressão também. Podemos observar, né, que ele tem um comportamento assim das curvas estarem mais próximas no início e até chegar a um ponto que elas estabilizam, né, essa distância entre elas. Esse comportamento também foi apresentado em outros artigos publicados, porém utilizando outros métodos, né, e essas curvas de entropia apresentavam o mesmo comportamento, o que apresenta, né, que os resultados eles estão condizentes com o que a gente estava procurando. A partir desse diagrama TS, a gente consegue obter esses dois gráficos. Esse primeiro gráfico de variação de entropia e o segundo gráfico de variação de temperatura adiabática. A gente pode observar aqui o comportamento, né, onde para pressões mais baixas a gente tem um comportamento quase que constante, mas ainda crescente. E para pressões um pouco mais altas, a gente tem aqui uma variação maior, né, mas aí mais para o final ela tende a se manter quase que constante, mas ainda com um crescimento. Né? Essas variações elas ocorrem devido à transição vítrea para diferentes pressões. Agora aqui nosso segundo gráfico, que no caso seria utilizado para verificar o nosso processo, a gente pode observar aqui que os pontos são os dados de entrada, né, os dados experimentais, e as curvas foram obtidas através do diagrama TS. Para pressões mais baixas, a gente consegue ver que os resultados foram muito bons, né, mas à medida que vai crescendo, a gente começa a ver uma diferença aí, mas o comportamento das curvas se mantém semelhante e considerando todos os processos, né, que foram aí acumulando erros, os nossos resultados ainda foram muito satisfatórios. Bom, concluindo, né, os resultados que eu apresentei são resultados para descompressão da borracha natural vulcanizada, né? Eles se apresentaram muito bons, muito satisfatórios. Porém, para poder analisar essa zona de reversibilidade, a gente ainda falta uma etapa, né? Que no caso a gente teria que plotar a curva de compressão sobre a curva de descompressão, para a gente conseguir ver aí qual que é a zona de reversibilidade, né? Mas já com a rotina, como a gente pôde validar aí a nossa rotina, o nosso código, é possível implementar aí para outros materiais, né? Para estar estendendo esse banco de dados de propriedades para vários materiais e conseguir analisar melhor aí como que o efeito se comporta, né? Além disso, com esse banco de dados e esses, na verdade, os dados que a gente já obteve, é possível fazer essa implementação em modelos matemáticos, né, dos regeneradores barocalórico ativos, o que possibilita aí que a gente obtenha resultados mais próximos da realidade, né? Por exemplo, o Pedro Faria, ele apresentou no COBEM de 2021 um modelo onde ele, como por falta desses dados de calor específico, ele utilizou um valor fixo, né? Então, como a gente pode ver, ele não é fixo, né? Ele tem uma variação aí de acordo com a pressão e temperatura. Então, com certeza, essas propriedades vão ajudar muito, né, na implementação e análise aí do nosso efeito barocalórico. Eu queria agradecer, primeiramente, a PABIC, né, o Programa de Bolsas de Iniciação Científica da VCM, por ter acreditado no meu projeto, me incentivado e me dado essa oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho. Queria agradecer ao Streamlab, Laboratório de Sistemas Térmicos Emergentes, onde eu trabalho, né, o meu professor orientador, Paulo Trevisoli, por todo o apoio e suporte, e ao FMG, a minha instituição, né, que nada seria possível sem ela. Muito obrigada pela atenção e bom evento para todos.